vários sindicatos no Brasil todo ingressaram e caiu lá no Supremo Tribunal Federal. Tá? Aí o Supremo Tribunal deu um prazo para o Poder Executivo Federal encaminhar o projeto de lei para o Congresso para regulamentar o direito de greve. Você acha que é interesse da administração pública? Isso eu falo de qualquer poder regulamentar isso. Você está dando um tiro no seu próprio pé, cara. Você tá, não é isso? Ou seja, não houve lei. Deu prazo, não cumpriu o prazo, não sei o quê. Aí, por decisão do mandato de injunção do Supremo Tribunal Federal, né, para cobrir essa omissão, ele falou o seguinte: bacana, você não tem a lei específica, então vai valer, a partir de hoje, a mesma lei de greve que estendida o quê? A CLT. Tá? A CLT. Entenderam, gente? Para cobrir essa omissão, então, por decisão do Supremo Tribunal Federal, muito acertada, por sinal, então hoje a gente usa a lei de greve do CLT. O povo aqui, nós estamos falando de CLT aqui, gente, estamos falando de estatutário. Então, para cobrir essa... Por isso que lá diz que tem que ter o mínimo percentual, tem a lei de greve, tem esses percentuais. Então, por isso que tem. Então, ele pode exercer hoje o direito de greve, tá, baseado nesse termo aí da CLT. Bacana? Lá tem todas as exceções, né? Então, hoje, o direito de greve ele é exercido, né? Direito de greve. Tá? Inciso 8. Tá? Vamos lá. As vagas reservadas a portadores de deficiência, né? Ok. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, é o seguinte, a Constituição Federal, tá, aí, gente, vocês vão ter que prestar muita atenção aqui, ele falou o seguinte: ela não é uma Constituição social, ela é uma Constituição inclusiva. Tá? Inclusiva. Tá? É uma Constituição inclusiva. Falou, olha, os portadores de deficiência eles têm que ser tratados, né, aquela questão da igualdade, da isonomia. Né? Os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual. Essa é a letra da isonomia, não é isso? Aí ele colocou. Aí eu falo para vocês, gente, aqui colocou o percentual. Qual que é o percentual? Depende do Estatuto. Estatuto Federal, até 20%. LC 04. Artigo 8º, parágrafo 2º. As pessoas portadoras de deficiência assegurado o direito de se inscrever em concurso público para o provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência, reservado um mínimo de 5%. Tá? Um mínimo de 5%. Então, é o seguinte, ó, aqui é vagas para... Né? Ó, Lei 8.112. Até 20%. LC 04. Tá? Mínimo 5%. Cada da federação vai definir o seu percentual. Tá? Tem uns que são 10, 5, então não existe uma padronização. Tá? Aí eu falo para vocês, né? Tá? Eu amo direito administrativo, né? Eu comecei a gostar mais depois que eu comecei. Eu já gravei aula, gente, mais de 10 estatutos de estados e municípios. A gente vai entendendo, tá? E cada estatuto tem sua particularidade. Aí eu falo para vocês o seguinte: no direito administrativo falta um tal do Código de Direito Administrativo. Se tivesse um Código do Direito Administrativo, essa questão de função de confiança, cara, tem estado que chama de outro nome, cara, mas é a mesma coisa. Então, na ausência desse Código de Direito Administrativo, faz isso.
Hoje, o nosso principal código de direito administrativo é a própria Constituição, que ela é muito detalhada. Tá? Oi. Ai, desculpa, eu não entendi, cara. TAF. Beleza. Para fiscal não está entrando. Tá. Aí é o seguinte, vamos lá. Muito bem, ó. Critérios para sua admissão. Esse critério para admissão, o que, que acontece, gente? Quando é concurso específico, não é isso? Então é o seguinte, você pega o policial, gente. Pode. Tanto é que... Não, mas olha só, quando o policial ele sofre o poder de locomoção, ele vai para a reserva, na PM, entendeu? Ele é aposentado por invalidez na Polícia Militar, na Polícia Civil. Então, é de acordo com a sua limitação, tá? Tá certo? Depende da sua limitação aí. Tanto é o seguinte, que o TAF, né, é uma etapa do concurso. Você não pode tirar essa etapa do concurso porque o cara... Porque aí você está tratando os desiguais. Tá? Não, TAF é o exame físico, atividade física. Teste de atividade física. Não, não, grupo TAF é outra coisa. Tá? Grupo TAF é tributação, arrecadação e fiscalização. Tá? Que eram 2 cargos, tá? Mas vamos voltar aqui, isso aqui não tem nada a ver com o assunto. Aqui grupo TAF é outra coisa. Não, mas o do concurso da Caixa, o que eu estou falando é o seguinte, gente, ó, vamos lá, né? Concurso da Caixa Econômica, beleza, tá? Então, Caixa Econômica ela está realizando um concurso público, e esse concurso público é exclusivamente para deficientes. Eu sei por quê, tá? Mas eu acho que você fazer um concurso... Você não está utilizando a igualdade. Entendeu? Não está. Para mim, não está. Você está entendendo, gente? Não está, né? Jurídica para isso. Uma puta de uma campanha aqui na LAC. Eu recebi e-mail esses dias que um aluno foi chamado. Ele entrou na justiça. Ele enrolou, 2014. Estamos em 2021. O cara foi nomeado esse mês. Ele foi nomeado esse mês. Aí o que acontece, né? O que acontece? Então, na impossibilidade de você realizar um concurso geral, foi autorizado ele fazer para deficiente. Você está entendendo, gente? Não, isso aí não procede porque é o seguinte, todo concurso da Caixa Econômica, todos os concursos hoje têm a vaga reservada para deficiente. Tanto é que é o seguinte, se não preencher as vagas para deficiente, o que acontece com as vagas, com os cargos vagos, vai para o... como falei para vocês, Não, eu estou falando porque é o seguinte, eu estou por dentro desse assunto e, assim, eu particularmente não gostei da decisão. Porque eu vivo de cursinho, né, gente? Então, assim, eu falei, poxa, né? Mas, assim, eu acho que essa questão da igualdade, da desigualdade, tem que manter mais os parâmetros, né? Posso continuar aqui, gente? Beleza? Vamos lá. Outro dispositivo, gente, contrato temporário, tá? Então, contrato temporário. Então, é o seguinte, gente, esse contrato temporário é o contrato temporário para atender uma necessidade específica, tá? Então, é o inciso 9, né? Ó, contrato temporário. Inclusive, tá? Isso aqui vai passar. Tá? Tá na Constituição, inciso novo, isso aqui é Constituição. Vamos lá. Contrato temporário, comigo. Vamos colocar um lugar que eu adoro, educação. Lá numa escola. Tá? A professora está gestando.
04, qual que é o prazo da licença maternidade da professora? 180 dias. Se você colocar 6 meses na prova, você errou. É diferente, não é diferente, gente? Então, são 180 dias. Gente, durante o ano letivo, você vai ficar sem professora? Então, o que acontece? Constituinte, ele falou, para as crianças não ficarem, para o serviço público não parar, nós vamos criar o quê? O contrato temporário, tá? Caso de contrato por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, o contrato temporário tem isso, para atender a excepcional interesse público, para a máquina não parar. Hoje, já é um consenso que o contrato temporário pode ser até que prazo ininterrupto. O contrato temporário, até que prazo que hoje é 2 anos. Negativo, é 2 anos, aí você fica 2 anos na quarentena, depois você pode ter mais 2. Tá? Essa é a regra, entendeu? A reforma administrativa que está no Congresso Nacional vai mudar para 10 anos. Que tal de temporário é esse? 10 anos de temporário? Tá? Parou. Entenderam aqui, gente, o contrato temporário? Tá? Então, contrato temporário. Aí, vamos lá. Parou. Questão de concurso. Ó, eu vou fazer aqui um comando de uma questão cabulosa para vocês. A Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso está com uma deficiência enorme, tá certo, do quadro de fiscais de tributos, tá, para a fiscalização tal, devido a tal situação temporária que vai perdurar por 1 ano. Neste caso concreto, é admitido a contratação por excepcional interesse público por tempo determinado por 1 ano para atender essa necessidade, certo ou errado? Errado. Porque está na lei de carreira do fiscal. O exercício da carreira é privativo para os efetivos. Cargos na administração pública que não cabe contrato temporário. Fiscal é um, polícia é outro, entendeu? Polícia Civil é outro. Existe delegado temporário, gente? Entendeu? Não, eu não sei de todos, entendeu? Eu sei alguns. Mas as atividades exclusivas de Estado, normalmente, o exercício do cargo é somente por seus titulares. Parou. Como é que vai estar nas leis? O exercício do cargo é somente pelos seus titulares. Aí o aluno que estuda de forma superficial, ele grava isso. Quando o legislador coloca essa frase na lei, ele significa dizer que não pode temporários. Tá? Então, o exercício do cargo de fiscal é somente pelos seus titulares. Delegado, investigador, PM, tá? Polícia, bombeiro, esses caras, só por eles. Né? Agora, auditor. Aí você põe assim, técnico da área instrumental, pode ser. Certo? Técnicos, pode ser, tal, né? Professor, claro, que mais tem. Médico, pô, fisioterapeuta, todo esse povo aí pode ser. Entendeu do contrato temporário? Tá? Vamos ver cenas para os próximos capítulos, 10 anos. Aí vai virar bagunça, hein, gente? 10 anos temporário. Ainda falta colocar o seguinte, 10 anos com uma renovação de igual período. Eu não queria parar a aula hoje. Quer tocar direto, gente? Eu termino 9h40, pode ser? Então, bora, vai, eu estou com gás aí. Né? Gente, ok. Tá? Inciso 10. Eu já estou com um podcast montado aqui com três criminalistas. O cara foi, se caso acontecer, a gente vai comentar ao vivo aí. Beleza, gente? Vamos lá. Não, aí eu não sei, se é eleitoral, gente. Eu acredito que não. Porque ele não foi afastado por motivo eleitoral. Corrupção, entendeu? Assim, eu não posso supor, entendeu? Porque eu não
Eu não sei, entendeu? Assim, se fracassa ou não. E outra coisa, ele tem o direito ainda ao contraditório, ele tem direito ainda a recursos, entendeu? O negócio vai longe. Se o cargo ficar vago, né? Ele foi afastado, ele não foi retirado do cargo ainda. Tá. Gente, vamos voltar aqui, deixa o prefeito aí com os seus problemas, né? Gente, ó. Vamos lá. Gente, aqui, por favor. Ai, vem cá, calma, vem cá comigo aqui. Vamos lá. Inciso 10, tá? Não, ó, eu não respondi para você, não, eu estou tocando direto, viu? É? O que aconteceu com o meu microfone, cara? Por que não falou já, pô? Ah, é verdade, e agora? Apertou. Alô? Hã? Ah. Alô, pronto? Parou? Quando for assim, ó, você fala, professor, para, tá sem microfone, professor. Beleza? Não, é verdade, tem que... É que assim, esse aqui está sendo novo pra gente, né, gente? Que é esse streaming nosso aqui, eu te garanto, é um streaming profissional, gente. É? Tá bom. Gente, vamos lá. Agora a gente entrou no bloco do 37, que é salário. Tá? É salário. Então vamos lá, bloco de salário. Tá? Gente, o inciso 10, ele falou o seguinte: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio, tá, que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Tá? Então é o seguinte, vamos começar a explicar esse cara aqui. Forma de remuneração segundo a Constituição, 2. Então nós temos aqui a forma de a remuneração dos servidores públicos e o subsídio. Então, ele vai ser remunerado por vencimentos, que é a remuneração, mais benefícios, que é mais vantagens, que é a remuneração, e mais o que? Os subsídios, né? Subsídios que trata o parágrafo 4º do 39. O parágrafo 4º é onde criou a regra do subsídio. A gente vai explicar isso hoje para vocês, né? Somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Gente, o que é lei específica? Lei específica. Lei específica é aquela lei que eu sempre falo que não cabe e dá outras providências. Você viu aquela lei da ementa que fala assim, tal coisa e dá outras providências? Beleza? O áudio ficou bom? Bom? Tá? Aqueles outras providências, gente, significa dizer o seguinte, que é uma lei que trata somente desse assunto. Então, remuneração vai ser uma lei curtinha, que vai falar só sobre o assunto remuneração. Aí é o seguinte, iniciativa privativa. Essa iniciativa privativa vai ser sempre do chefe de poder. Iniciativa, chefe de poder. Tá? Então, cada um vai fazer a sua chefe de poder. Tá? Cada um vai fazer a sua lei lá, né? Então, ele passa lá a revisão geral anual. Gente, sempre na mesma data. Ou seja, o que é sempre na mesma data? É a data base da revisão. O Estado de Mato Grosso, do RGA, é maio, né? Maio. Nosso é maio. E aí eu lembro que aí eu estava no Estado, o Blairo definiu, na época não tinha uma lei do RGA. Não existia. Então, ele cumpriu o dispositivo da Constituição. Então, ele fez uma lei do RGA e colocou a data de maio. A Constituição fala percentual, gente? Não. Então, é o seguinte, sempre na mesma data, sem distinção de índices. Então, o que acontece? Aqui está dando a obrigatoriedade dos poderes, cara, ter a revisão? Sim. Então, ele é obrigado a dar uma revisão todos os anos. Por muito tempo, o governo federal dava 0,01%. 0,01%. Está atendendo o dispositivo? Sim. Tá? Então, não significa dizer que é inflação. Tá? Não significa dizer que é... Não. Então, isso aqui é o RGA. E aqui no estado de Mato Grosso, né, só para vocês terem uma ideia, esse aqui foi um movimento que cresceu muito com o antigo governador Pedro Táxi.
que ele desconsiderou a força do serviço público, né? Então, eles se mobilizaram. Foi a primeira vez que eu vi todas as categorias unidas entre si para um bem maior, e onde virou aí. Tá? Então, isso aqui é o RGA. Então, o RGA é constitucional. Né? Vamos lá. Então, o primeiro benefício remuneratório a gente viu. Aí o seguinte, né? O que acontece? O inciso 11, tá? A gente vai falar muito sobre esse teto. Tá? Ele instituiu o quê? Um teto de remuneração. Tá? Teto de remuneração. O teto, eu não vou fazer a leitura desse texto, mas vocês vão ter que ler esse texto. Tá? Mas eu tenho aqui um quadro sinótico para a gente entender do texto. Tá? Então, nós temos aqui, gente, ó, União. Tá? Subsídio do Supremo Tribunal Federal. Hoje o teto está beirando 40 conto. Tá? Não entra, eu vou explicar por que não entra. Tá? Não, esquece o VI agora. Esquece. Eu estou falando do teto. Tá? Depois a gente vai explicar o que entra e o que não entra no teto. Ó, União é o STF. E União é para todos. Está no topo da pirâmide, ok? Estados. Aí nós temos aqui o Estado. Ó, Poder Executivo, Poder Legislativo, Judiciário, MP e Procuradores. Né? Então, o quê? O subsídio do governador. Poder Legislativo, subsídio do deputado. Né? Aí vem aqui, Bloco do Justiça. Hã? É 40 mil aqui. O governador, acho que está o quê? 32, né? 32. Está 32, 33, alguma coisa assim. Poder Judiciário. Ó, o teto geral é do desembargador do TJ. Então, do desembargador do TJ, ele vai estar aqui. E o restante da rapaziada é até 90,25 do STF. Então, o procurador, ele entra lá, por exemplo, com 25, 28, né? Ele bate até aqui. Se ele virar desembargador, ele vai até o teto de subsídio. E os municípios, o subsídio do prefeito. Aí o que acontece aqui, né? Então, você pega aqui, né, gente, o prefeito, né? Cara, o prefeito odeia aumentar o seu subsídio. O governador, ele faz de tudo para não aumentar. Por quê? Se ele aumenta, aumenta toda a despesa. Tá? Então, ele tem toda essa sistemática. Tá? Então, esse aqui é o teto. E esse teto aqui não vai mexer. Tá? Esse aqui foi muito discutido, foi lá na emenda 41 de 2003, e não vai alterar. Agora, o seguinte, tá? Vamos falar do subsídio. Então, o subsídio ele foi criado não para os servidores públicos. Tá? Ele foi criado para quem? Ele foi criado para os membros. Ó, membros. Aqui está escrito servidor. Ele é membro. Tá? Membro de poder, detentor de mandato eletivo, ministro de Estado, secretários estaduais e municipais. Então, essa rapaziada, obrigatoriamente, vai receber por subsídios. Tá? Fixado em parcela única, vedado. Acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecida em que qualquer caso disposto no artigo 10. Teto, tá? RGA e o 11, teto. Tá? Beleza? Entenderam aqui o subsídio? Aí é o seguinte, professor, e essas tal verba de indenização? Vamos chegar lá. Tá? Aí é o seguinte, como que esse subsídio chegou para o fisco, chegou para o gestor, chegou para o técnico, né? Então, o subsídio foi criado para os efetivos? Não foi criado para os efetivos. Só que aí, nessa mesma emenda 19, tá? A reforma administrativa, gerencial, e por que fizeram o parágrafo 8º? O que colocou assim? Ó, a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira. TAF é uma carreira? É uma carreira, ó. Poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º, ou seja, poderá ser o subsídio. Então, o artigo 39, parágrafo 8º, deu que a legitimidade para a implantação da política de subsídios. Né? Professor, por que uma administração pública ela tem o interesse para implantar a política de subsídios? É muito simples, gente. Com o sistema de vencimento mais vantagens, você perde o controle da folha de pagamento, porque é muita gratificação e muita verba.
Tá? Então, ele falava o seguinte: a administração pública deverá conter o crescimento vegetativo da folha de pagamento. Então, na tentativa de conter o crescimento vegetativo da folha de pagamento, ok? Então, ela cresce sozinha, sem instrumento de leis, implantou-se a política de subsídio, que começou com Dante de Oliveira, e a primeira foi a Lei Complementar 50, lá da SEDUC. Então, a primeira carreira a implantar no estado de Mato Grosso o subsídio foi os professores. E depois todas as demais. Ok? Entenderam aqui, gente? A questão aqui do subsídio, né? Aí é o seguinte. Vamos lá. Professor, a remuneração é o subsídio com a VI, né? Não. Eu tenho aqui aqui que aconteceu. Vamos falar da VI, porque eu acho que eu não coloquei no meu roteiro de aula. A remuneração é só subsídio. A VI é uma verba de indenização. Tá, o fiscal ele recebe remuneração por subsídio. Subsídio. Então, subsídio é uma parcela única, ok? Então, a VI ela não integra a remuneração, porque é que se considera uma verba de indenização de transporte. Verba de indenização de transporte. Esse que é a VI, que é de 9 mil por mês. Tá? Então, essa é a VI, a verba de indenização de transporte. Aí, o que aconteceu? Não é só o fisco que recebe VI. Outras carreiras recebem VI também. Aí tem um dispositivo aqui, na Constituição, aqui, gente, tá? Que fala que não integra ao teto não integra o teto. A gente vai ler para vocês. Então, tem um dispositivo aqui que fala isso, porque isso aqui chegou lá no Supremo Tribunal Federal, e para não quebrar essa estrutura de VI, porque o judiciário recebe, muita gente recebe, tá? Então, eles criou um dispositivo constitucional para dar legitimidade jurídica ao assunto. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vai aparecer já aqui. Qual que é a diferença da remuneração Aqui. por subsídio? Só vou terminar aqui. Vocês estão entendendo, cara, que o VI é indenização? Aí criaram aqui. Não serão computadas para o efeito dos limites remuneratórios do inciso 11, que é o teto. Ó, deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previsto em lei. Ok? Então, você pode receber até 40 mil, que é o teto, mais uma VI. Porque a VI não integra o teto. Então, esse cara aqui, ele afastou, entendeu? Ele considerou, ele apartou o entendimento que ele não faz parte da política de subsídios. Tá? Qual que é a diferença, gente? Qual que é a diferença do subsídio do vencimento, né? O vencimento, você tem um vencimento básico. Em cima desse vencimento básico, você recebe várias gratificações. Então, você teria várias verbas remuneratórias. O subsídio falou o seguinte: gente, é muito difícil administrar isso, é muita lei, muita coisa. Vamos somar tudo e criar uma única parcela. Então, você recebe só subsídio, preço tal, só isso. Essa é a diferença. Então, Tá? a remuneração ela é chamada de subsídio e vencimento. Não. Remuneração é chamado de vencimentos mais vantagens e gratificações, mais gratificações. E o subsídio é só subsídio. Tá? Então, seria de... Olha, essa pergunta eu não sei responder, tá? Porque ele está falando assim, professor, é verba de indenização de transporte, beleza, de locomoção, não é isso? Se a Cefaz colocasse à disposição viaturas com motorista, teoricamente, sim, perderia, né? Tá? Eu lembro, isso aí foi bem na minha época que eu estava na Cefaz, então eu tinha que... Era pressão muito grande, entendeu? Dos fiscais, né? Da galera. Aí criou-se a VI. Foi a primeira VI, o Estado foi da Secretaria de Fazenda. Aí tem auditoria, tem, judiciário tem, eu acho que até legislativo tem, vereador recebe, cada um tem a sua VI. Tá? Artigo, parágrafo 11. Beleza? Então, a VI não respeita o teto. Tá? Aí é o seguinte, mas também você não leva ela para a aposentadoria. E outra coisa, a VI é indenização, então não incide a alíquota de previdência, não incide a alíquota de imposto de renda, você recebe o dinheiro limpinho. Beleza? Tá? Pode ser retirada a qualquer momento, que instituída já está. Aí, vou falar para vocês, é coisa de bastidores, né, que a gente conhece, né?
Aí tem um acordo aí com a administração, se arrecadar até 1 bilhão acima da prevista, ele mantém o troço. Entendeu? Então, até assim, se eu fosse governador, eu não ia tirar nunca esse cara. Eu estaria todo mundo na palma da minha mão, né? Ah, é? Vocês estão assim? Vamos revogar por 1 mês esse negócio aí. Pum, a casa cai, não cai? Não é verdade? Então é o seguinte, está todo mundo, né? Ok, voltou aqui. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Deveria. A lei que criou excluiu, no caso da VI do FEFAS, tá? Beleza? Então deveria, né? É o seguinte, gente, na verdade, ó, é um monstrinho que criaram, não conseguem, né? É um faz de conta. Cara, coloca logo isso no salário e acaba com isso, aumenta esse teto, resolve esse troço logo de vez, né? Então vai levando o ano, vai levando com a barriga e nunca resolve, mas um dia ele vai ter que resolver esse negócio aí. Porque eu vejo o seguinte também, cara. Gente, o povo não aposenta. Pô, o povo não pega licença prêmio, meu. Quem que vai querer? Última pergunta e volto para o assunto. Quem que vai perguntar? Parágrafo 9º. O teto aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que recebem recursos da União, Estados, DF e dos municípios para o pagamento de despesa com o pessoal, custeio geral. Então, a regra do teto, gente, para Banco do Brasil recebe dinheiro para custeio? Não. Caixa Econômica? Não. Petrobras? Não. Então, essas empresas estão sujeitas ao teto remuneratório? Não. Tá? Porque elas vão ter que competir com a igualdade do mercado. Tá? Igualdade do mercado. Agora, Correios, que recebe dinheiro para custeio. Sim. Empire. Tá? Indéia, todos esses negócios aí recebem dinheiro do governo para o seu custeio. Então, o que acontece? Deve respeitar o teto remuneratório, né? Por que eu não coloquei esse cara aqui? Fica muito pequena essa letra, né? Não é isso? Vamos lá. Mas isso aqui é o seguinte, tá? Isso aqui é o subteto, que eu já expliquei para vocês, né? Aqui, ó, 90 por inteiros e 25 centavos, 25 centésimos por cento do subsídio mensal do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui está naquela tabela já do subteto também, tá? 12. Oi. Você falou que a lei do Estado ela não tem publicidade. A lei da União ela tem Tem o quê? publicidade. Não. Como assim? Para aí, eu não falei isso, cara. Eu não falei isso. Eu não falei que... Ela é isenta de prestação de contas, entendeu? Ela é isenta. Agora, a VI da União, beleza. Quem que recebe VI da União? Não, dá uma carreira, eu quero saber. Não. Recebe não. Não. Olha, ela está falando, o auditor fiscal da Receita Federal. Eu particularmente desconheço que recebe. VI. O fiscal do Estado recebe. Tá? Aí você colocou o presidente da República, ela recebe verba secreta. Lembra lá que eu falei para vocês dos projetos de atividades especiais? Procurador do Estado recebe. É outras coisas, entendeu? Agora, do federal, tem. Eu não posso afirmar, entendeu? Ministros recebem atividade especial, gente. Entendeu? Atividade especial. Entendeu? É Ave Maria. É Ave Maria, entendeu? Atividade especial, outras coisas, né? É secreta. Perguntou se é secreta, por isso que eu não sei, né? É isso aí. Gente, chega a VI. A gente vai falar o artigo inciso 16, tá? A gente vai falar do inciso 16 aí. Já, tá? Vamos lá. Gente, ó, isonomia entre os poderes. Eu até entendo, gente, porque vocês é o seguinte, né? Vocês querem conhecer isso, né? Quer receber, então, né? Tá.
Gente, ó, vamos aqui. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Beleza, então isso aqui é isonomia, né? Agora, isonomia porque antes da Constituição de 88, gente, existia muita disparidade, tá, entre os poderes, muita disparidade dos poderes. O cara administrativo no Legislativo ganhava 5 vezes mais do que do Executivo, e assim vice-versa. Então, o Constituinte teve uma tentativa, né? Só que na prática, né, gente, existe a disparidade ainda, mas não tanto, né? Beleza, né? Não tanto, né? Agora vamos lá. Esse cara aqui é muito gostoso de explicar, né? Ó, acréscimos ulteriores. Vamos escrever esse cara aqui, ó. Acréscimos, né? Acréscimos ulteriores, né? Vamos lá. Os acréscimos pecuniários, o que é o acréscimo pecuniário? Dinheiro, percebidos por servidor, não serão computados e nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Puxa vida, não entendi nada, vou ler de novo. Os acréscimos pecuniários, ou seja, o salário, o dinheiro, né, do servidor, não serão computados, primeiro. Tá? Primeiro comando, não serão computados. Segundo comando, nem acumulados, segundo comando, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, ou seja, depois. Vamos lá. O cara tem um vencimento de 2 contos por mês. Tá? Em cima do vencimento de 2 contos por mês, ele recebe uma gratificação Y. Aqui é o sistema de subsídio ou o sistema de vencimentos? Vencimentos. A diferença é essa aqui. Aqui no subsídio não poderia. Tá? Então, ó, ele recebe 2 contos de vencimento básico. Por um motivo Y, qualquer motivo Y, está na lei, o cara tem uma liderança lá, ele recebe a gratificação Y. Beleza? Sobre 10% do vencimento. Então, ele vai receber quanto? 2.200. Isso aqui está de acordo com o que está escrito aqui. Agora, tá? Vamos lá, o que acontece aqui? Tá? Ele fez o motivo X. Tá? Sobre a gratificação X. Beleza? 25% sobre o vencimento. Então, ele recebe o quê? Ó? 25% sobre... Esse acumulados é o 2. Então, não é 25% sobre o 2.200. Entenderam, gente? O acumulados. Não pode sobre o acumulado, só sobre o vencimento básico. Ó. Os acréscimos pecuniários são as gratificações percebidas por servidor, não serão computados, né? E nem acumulados. Olha aqui, ó, tá vendo? Agora, vamos supor, eu vou criar a gratificação, ó, gratificação Z, certo? Sobre o motivo Y. Posso ou não, gente? Não. Por quê? Porque o motivo Y já tem a gratificação Y. Tá? É isso aí que não serão computados e nem acumulados. É isso aqui que é a explicação para vocês. Tá? Entenderam, gente? Então, quando você for receber uma verba, você não pode receber outra verba sobre essa verba. Sempre vai ser sobre lá o original, ou vencimento básico, ou subsídio. Bacana? Então, sempre vai ser sobre isso. Não, ele não quer que você crie aquela bola de neve. Tá? Então, esse aqui é o dispositivo do quê? Né? É o dispositivo dos acréscimos ulteriores. Tá? Acréscimos ulteriores. Né? Bacana? Outro. Gente, uma regra universal. Tá? Remuneração, salário não se reduz. Ele não se reduz. Então, tem um princípio da irredutibilidade dos vencimentos / subsídios. Né? Não pode, gente, o subsídio e os vencimentos, olha aqui, ele já classificou, né, as 2 formas de remuneração dos ocupantes de cargos e empregos serão irredutíveis. Então, regra geral, não se reduz salários. Tá? Aí tem uma regra, tem uma exceção na Constituição. Se você pegar aquele cara ali tudinho, né, aí vamos lá, né? Ressalvado o disposto dos incisos... cadê aqui, ó? Ó, inciso 11. O que é o inciso 11? Teto. Então, é o seguinte,
O cara é fiscal, ganha 35 conto por mês. Beleza? O teto é 40. E ele é professor. Os 2 cargos é acumulável? Sim. O professor ele ganha 10. 35 com mais 10 dá quanto? 45. Quanto que é o teto? Não, 39 eu arredondei para 40. O teto é 40, né? Então, o que acontece com esse 5? Vai ser retido ele vai ser retido por acima do teto. Entenderam, gente? Então, nesse caso, ele vai ter uma remuneração reduzida, mas é permitido sim. Então, é o seguinte, ó, e o outro é o 14, né? Qual que é o outro ali que ele colocou? 14. Qual que é o 14? O 14, eu pulei o 14, gente? Ulteriores, tá certo aqui, ó. Ulteriores, ó. Também não pode, que essa questão aqui, tá? Acréscimo ulteriores. Aqui é o 14, gente. Ó, tem um errinho de grafia aqui. Não, é o 16, perdão, gente. Olha só, né? É o 16, né? Não, é o 14 aqui, ó. O que é o 14 aqui? Ah, tá certo. É bom no presencial é isso, né? Se fosse no online sem aluno, já tinha passado batido, né? Qual que é o 13? Não, esse aqui está o 12. Será que a gente já viu o 13, não? Não, para. Tudo aqui é importante, gente. Deixa o 13 para lá que eu pego aqui, depois a gente fala do 13, entendeu? Então é o seguinte, vamos lá. Regra de exceção, o salário é irredutível. Vocês entendem que para o limite do teto ele pode baixar? Beleza? Segundo, acréscimos ulteriores também, né? Tranquilo, né? Agora tem uma outra situação. Aqui no estado de Mato Grosso, tem uma lei que fala o seguinte, você é 40 horas semanais. Você pode reduzir para 30 horas, ok? Neste caso, vai reduzir o salário de forma proporcional. Isso é redução de salário? Não. É proporcional. Você tem 40, passa para 30, você vai ganhar a mesma coisa? Não, você vai ganhar o quê? Você vai ganhar somente o quê? As 30 horas. É isso que você ia perguntar? Não, eu ia perguntar para onde que vai esse dinheiro retido. Tesouro. Tesouro Nacional, fonte 100. Fonte 100, tá? Chamado salários não reclamados. Ele vai para salários não reclamados. Beleza? Entendeu, gente? Isso aqui é o seguinte, tá? Deste artigo, o que acontece, ó? A irredutibilidade, ele tem vencido, o 39.4, o que ele diz? É dos subsídios, beleza? Agora, 52, 53, isso aqui é o quê? É a progressividade do imposto de renda. Então, você pode ser a progressividade do imposto de renda, não é considerada irredutibilidade de vencimento dos subsídios. Tá? Então, ele não é. Então, o 52 é instituir tratamento desigual de contribuintes que se encontram em situação de equivalente, né, proibido do prazo. O terceiro fala de renda, imposto de renda, 153, imposto de renda. E o 153, parágrafo 2º, inciso 1, fala, será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. Então, é a tabela progressiva do imposto de renda. Tá? Tratar os iguais e desiguais, então vai reduzir o salário. Né? Então, isso aqui é a redutibilidade. Inciso 16, importantíssimo, né, gente? Importantíssimo, né? O que ele fala no inciso 16? Ele fala da proibição da acumulação dos cargos públicos, gente. O que acontece? Vocês percebem, gente, que a Constituição de 88, ele tratou o cargo público como algo santo? Ele é santo, o cargo público. Ele falou o seguinte, o acesso somente para o concurso público. E ele colocou regra geral. Uma pessoa ocupa um cargo. Uma pessoa ocupa um cargo. Beleza? Uma pessoa ocupa um cargo. Colocou isso. Tá? Então, essa era a regra. Essa é a regra. Aí ele trouxe 3 exceções. Tá? Então, vamos lá. Primeira, né?
É vedada, é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, tá? Observado em qualquer caso disposto no inciso 11, ou seja, o teto. Primeiro, 2 cargos de professor. Tá? Aqui, ó. Né? Tá? Um de professor, o outro de técnico científico. Tá? Um de professor e o outro de técnico científico, né? Então, o que acontece aqui? É qualquer cargo que pode acumular com o professor, gente? Eu sou serviços gerais, nada contra. Mas é um cargo sem técnico? É um cargo científico? Não. Então, não pode. Beleza? Não pode acumular. Não pode acumular. Então, tem que ser um cargo técnico, um cargo científico, beleza? Cargo público, né? Gestor governamental, técnico da área instrumental, fiscal é um cargo técnico. Tem que ter uma contribuição, uma área, entendeu? Para isso específico, né? Faculdade, né? Tem que ter uma área técnico, né? Você vai ocupar o cargo de economista, é um cargo técnico? Na área de economia, beleza? Tá? Isso aqui é só para servidor, né? Agora, tá? Vamos lá. E 2 cargos de empregos privativos de professores de saúde, tá? De profissionais de saúde com profissões regulamentadas, né? Antigamente era 2 cargos de médico, né? Aí alterou a Constituição, né? E aí passou a ser 2 cargos de saúde, né? Ok? Beleza, né? Vocês querem uma pergunta top nisso aí? Eu sou oficial da PM. Eu sou servidor público? Eu sou militar. Ah, não, se você é servidor público militar, esquece, você foi alterado pela emenda 18. Sou militar. O militar é permitido, gente, acumular cargos públicos? Sim. Emenda Constitucional 101 de 2019. Tá? Vou ler para vocês. Aplica-se aos militares dos estados, DF, territórios, do artigo 37, inciso 16, 37, aplica-se aos militares. Tá? Aplica-se aos militares o inciso 16. Isso aqui está no artigo 42, parágrafo 3º da Constituição. Questão de concurso. Então, alterou a Constituição que agora o militar pode acumular cargos públicos de acordo com aquelas regras ali. Ele vai entrar, então, no meu entendimento, no B. Concorda comigo? No B. Ele entra também no C, ele pode ser médico. Então, ele pode ser médico lá do quartel e médico do hospital público. Ele pode ser enfermeiro lá e cá? Pode. Então, entra, entendeu? Então, pode. Houve essa permissão daí, né? Não, mas vamos lá. Já ia chegar nesse assunto. Ele falou militares. Não incluiu Forças Armadas. Tá? PRF. Parou. O cara é PRF. Então, eu estou falando para o pessoal de casa. Então, a pergunta é, o cara é PRF, ele foi indicado para uma função de confiança. Função de confiança é somente da carreira dele que ele pode, para efetivos. Concorda comigo? Então, não é acumulação. Tá? Não é acumulação, é do lado dele. Agora, o cara é PRF. Ele foi nomeado secretário de Segurança Pública de Estado. Ele está ocupando um cargo comissionado. Ele é considerado de carreira ou não, de efetivo ou não de efetivo? Não é efetivo, porque não faz parte da carreira daquele órgão. Ele pode? Pode. É acumulação ilegal? Não. Ele vai ter que ele vai ser afastado lá. Ele vai ser afastado lá para ocupar esse cargo aqui. Quem que vai pagar o din-din dele? Vai ser o cara que recebe.
Não, aí é o seguinte. O cara é PRF e foi ser secretário de Segurança Pública. Aí eu falo para vocês que eu estou super atualizado. Calma, calma. Vamos falar do cara na carreira primeiro, depois eu vou para aposentado. Tá? O cara é da carreira. A emenda 103 da reforma da Previdência falou, esse cara aqui é CLT, é regime geral. Já ferrou o cara lá, não ferrou? Então, estou colocando, já ferrou. Não ferrou? Porque lá é estatutário. Lá é regime próprio. Aqui já é regime geral. Então, essa aí foi a emenda 103. Está lá no 40. Agora, outra situação. O cara é PRF, ele está aposentado. Beleza? Beleza, ele está aposentado e está na inatividade. Ele pode ser nomeado aqui? Pode. Beleza, tá? Ele pode ser aposentado. Agora, se ele é aposentado, tá? Ele ganha 35 conto. Qual que é o teto? 40, para ficar bom de conta. O cara ganha 35 conto, beleza? Na aposentadoria dele. Integral. E o teto é 40. Ele é nomeado secretário de Segurança Pública. Ele vai estar sujeito ao teto ou não? Lá ganha 15 conto para o secretário. Sim. Hã? É um cargo público, meu. Quem paga ele, o regime geral, é para contribuição previdenciária, para pagamento de aposentadoria. Tá? Entenderam, gente? Entenderam isso aí? Agora é o seguinte, esse tipo de questão é NASA. Tá? Não, eu estou falando sério, eu falo isso porque eu gosto desses assuntos, né? Eu gosto muito desses assuntos. Esse é NASA. Eu já estou falando já com as emendas que teve, recente, todo atualizado, certinho. E essa regra que eu falei para você, que o cara é PRF que foi lá ocupar, isso foi da emenda número 20, da de 98. Então, essa regra já é antiga do teto. Tá? Vamos voltar aqui. Acumulação de cargos. Essa emenda que o senhor falou aí do militar pode ser professor, é a mesma? Não, é nova. Qual que é? Ela está aqui, ó, no artigo. Ela está aqui no artigo 42, parágrafo 3º da Constituição. Tá? De novo, artigo 42, parágrafo 3º. Tá? Ela foi incluída pela emenda constitucional 101 de 2019. Tá? Então, militar pode. Eu falei militar, eu não falei exército, forças armadas, tá? Militar. Claro. Tá? Claro. Olha, se você já está no teto no seu, então o cara lá não faz, você não vai receber, você vai ter a pensão rateada. Tá? Agora você viu que tem agora uma jurisprudência que o STJ interpreta que tem que analisar o teto aqui e o teto lá, para não escantear a educação? Na educação, essa eu não estou. Ó, isso aí mudou muito. A emenda 19, a emenda 109, tá? E a emenda 101, ele mudou bastante essa configuração. Tá? Mas foi uma boa interpretação, porque se pensa que o cara ganha 39, ele não vai querer dar aula por R$1.000. Ah, não, eu vi isso aí. Eu vi isso aí. Isso aí foi o seguinte. Isso foi um caso do Mato Grosso. Olha aí. Só que esse caso não foi de efeito de repercussão geral. Foi específica. O cara era médico legista. Ele trabalha, olha só, faz sentido. O cara cumpriu os plantão dele rigorosamente e ganhava 35 conto. O teto é 40 conto. Só que o teto dele era teto estadual, entendeu? Que é menor, que é o subsídio do governador, que está em torno de 30 e pouquinho. Né? Beleza? Comigo aqui. E o cara era professor do Unemate, pô. E era 30 horas lá e trabalhava certinho. Aí chegava lá, ganhava 2, 3 contos por mês. Aí falou, Supremo, pô, isso aqui tá errado, cara. Pô, ele exercia os 2 cargos, gente.
E aí, lá demonstrou 2, 3 contos por mês. Então, ele conseguiu, né, demorou anos e anos, e ele conseguiu a reversão dessa situação. Não. Aí eu não sei os efeitos da decisão do judiciário. Se ele vai muito no pedido dele. Se no pedido ele pediu para restituir, ele recebe, aí se o judiciário aprovar, ele volta tudo, né? Mas uma decisão. Eu lembrei desse caso aí. Eu concordo com isso, nesse caso aí, né? Tá? Não, aí, nesse caso específico, ele passou o quê? Ele recebe o subsídio normal de médico legista da Politec e ele recebe o subsídio normal de professor. Tá? Assim, eu acho justo, né? Agora, ambos os casos têm que ter compatibilidade de carga horária. Tá? Então, ele conseguiu provar. Agora, o que acontece com o acúmulo de cargos? Então, tem acúmulos ilegal e legal. Cara, o que acontece é o tal do esperto, o tombinho, o cara não exerce, ele dá uma rasteira no outro órgão. Então, agora, só que hoje em dia é tudo integrado, tá? Ponto. Então, é muito difícil ter isso aí. Tá? Agora, é o seguinte, vamos lá. O inciso 18 e 22 é da Fazenda Pública, tá? É de vocês. São prerrogativas para a fiscalização. Vocês têm que entender qual que é o artigo que nós estamos estudando na Constituição. Estamos estudando o 37. O 37 fala o quê? Administração pública. Então, ele fez questão de incluir 2 incisos no 37 para tratar de situações específicas para o fisco. Tá? Então, vocês têm que entender. Essa aqui é uma prerrogativa do cargo de fisco. Só serve para os 2 cargos, né? Vamos lá. 18. O 22, pensei que era o 12, que sumiu o artigo lá, né? Vamos lá. A administração fazendária e os servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Professor, o que é essa precedência? Uma prerrogativa. Oi. Então é o seguinte, o que é essa precedência? Né? Essa precedência é a prerrogativa. Então, o que fala lá? Ó? A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência, precedência sobre os demais setores administrativos. Eu estou no processo de fiscalização. E eu preciso de uma informação lá da Secretaria de Gestão. Esse meu pedido, ele vai ser analisado primeiro. Por quê? Porque ele quer que a atividade do fisco, como é para a arrecadação, para a saúde financeira, saia da burocracia da fila no mundo comum. Então, essa é a questão da precedência. Então, as questões de sua competência de fiscalização do fisco, entendeu? Da administração fazendária, ele terá precedência sobre outros meios administrativos internos. Tá? Então, terá prioridade na PGE, tá? Ou pedidos de outros órgãos e assim por diante. Entenderam essa prerrogativa? Precedência. Tá? Ok, vamos lá. Outro. Tá? As administrações tributárias da União, Estados, DF, dos municípios, né? Aí ele fala, gente, atividades essenciais. Aqui ele já classificou, gente, atividades essenciais ao funcionamento do Estado. Tá? Essa atividade essencial, como já classificou na Constituição, não foi nem lei. Tá? Então, o que acontece? Já tem repercussão em greve. A atividade essencial não entra em greve. É essencial? Faz sentido? Mas né? Faz sentido, né? Tem que trabalhar. Então, fisco é atividade essencial por força da Constituição. Uma prova discursiva, você vai ter que saber que é por força do artigo o quê? 37, inciso 22. Vamos ler aqui. Ao funcionamento do Estado. Exercidas por servidores de carreiras específicas. Olha aí, não pode contrato temporário. Ó. Terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Né? Então, essa parte final aqui, eu vou explicar mais para frente, vou explicar um pouquinho antes do que eu acabei de ler, que é muito importante, gente. Ó, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades.
certo? Recursos prioritários. Aí é o seguinte, para o atendimento dessa prerrogativa da Constituição, aqui no estado do Mato Grosso, criaram o Fungefaz. Tá? Fungefaz, que é um fundo específico de modernização da administração fazendária. Tá? Não sei nem se é esse nome ainda, mas era o Fungefaz. Tá? É um fundo próprio lá, para quê? Para ter recursos. Então, é inclusive um percentual sobre as multas aplicadas. Então, vai para esse fundo. Não é para ir de salário, é para o quê? Para a realização das atividades. Tá? Então, tem toda essa questão aí do Fungefaz. Aí o seguinte, quando ele fala, inclusive com compartilhamento de cadastros e informações fiscais. Gente, para quem anda de forma errada no fisco, está dança. Aqui está aqui, ó, Prefeitura de Cuiabá. O cara está em fiscalização, gente, com uma empresa aqui cuiabana, certo? Aí essa empresa cuiabana tem uma sede lá em Matupá. E essa empresa tem negócio com o Estado, paga tributo estadual. Então, o município de Cuiabá ele pode acessar o cadastro pode ter acesso a todos os cadastros fiscais. Então, não há sigilo nesse sentido entre eles, de fiscalização. Olha a importância da atuação. Compartilhamento de cadastros e informações fiscais entre municípios e municípios, entre municípios e Estado, entre município e União e assim por diante. Tá aí, ó. Agora, na forma da lei ou convênio. Tem que ter um convênio. Tá? Tem um convêniozinho aí, você faz de administração tributária para administração tributária. Então, são duas prerrogativas importantes aqui para a atuação do fisco. Né? Tem que saber. Tá? Isso aí não tem jeito, tem que saber. Tá aí, né? Ok? Isso aqui a Cleide deve ter ensinado para vocês de forma espetacular, né? Que ele fala de autarquia e fundação. Tá? Então, é o seguinte, né? Autarquia e fundação. O que diz, gente, autarquia e fundação? Autarquia e fundação nada mais é do que o seguinte, né? São entes da administração pública indireta. Tá? Indireta. Antes, tá? Não existia essa diferenciação da administração pública direta e da administração pública indireta. Era só direta. Qual o momento da nossa história que houve a separação da administração pública direta da administração pública indireta? Tá? Foi com a edição do Decreto-Lei 200 de 67. Então, o governo militar não era um governo gerencial, que eu expliquei para vocês, resultado. Tá? Então, o Decreto-Lei de 67 ele trouxe os princípios da coordenação, da descentralização e da especialização. Não, burocrático era 88. Tá? 88. Tá? Então, é o seguinte. Tá? Burocrático é 88, né? Burocrático é 8. Depois eu explico uma aula de administração pública para você, que nós temos 3 modelos, patrimonialista, gerencial, e eu tenho aula minha no YouTube fantástica, gente, lá. Se vocês quiserem, está tudo lá, entendeu? Só colocar lá, você vai achar minhas aulas lá. Então, é o seguinte, o governo militar, ele criou, né, o Decreto-Lei 200, porque ele queria o quê? Ele queria dar maior... Gente, o que traz eficiência? Centralização ou descentralização? Ainda mais de estruturas gigantes. Então, ele criou o quê? A administração pública indireta, vinculada à direta, mas não subordinada, vinculada. E com o princípio da especialização. O que é o princípio da especialização, gente? Vou criar a autarquia INSS, para cuidar só da INSS. Índio lá, né? Como é que é? FUNAI. Então, é o princípio da especialização. Então, vou criar pessoas jurídicas específicas, né, da administração pública indireta. E aí trouxe a regra. O que aconteceu aqui, né? A Constituição de 88 ela é burocrática. Hoje, a nossa Constituição ela é híbrida, né, mas assim com foco gerencial. E a gente vai chegar em dispositivos aí gerenciais já já. Então, o que ele falou assim, o Constituição de 88, olha, eu vou restringir, tá, a criação de empresas da administração pública indireta. Então, esse dispositivo aqui visa isso, a intenção era isso. Então, ele visa o quê? Ele visa restringir. Porque o foco de 88, gente,
Tá? Não era ampliar a administração pública indireta, mas sim fortalecer a administração pública direta. Esse era o foco. Somente lei específica poderá ser criada autarquia. Então é o seguinte, ó, lei específica cria autarquia. Então lá cria a autarquia tal, beleza? E autorizada a empresa pública. Então, empresa pública, gente, lei cria. Empresa pública não cria. Lei autoriza a instituição de empresa pública. E quem que cria a empresa pública? Lei cria autarquia, beleza? E quem que cria a empresa pública? Não. A LAC é uma empresa, não é isso? Quando que a LAC passou a existir no mundo jurídico? Quando o nosso contrato social foi registrado na onde? Junta comercial. Então, autoriza, e quem vai criar a empresa pública é a junta comercial. Normal. Tá? Então, empresa pública e sociedade de economia mista, tá? E de fundação. Ok? Cabendo a lei complementar, nesse último caso, que é fundação, definir as áreas de sua atuação. Entenderam, gente, essa questão aqui de criar e tal, né? Isso aqui eu vou passar voando porque você já tem muito conhecimento, né? Ainda, depende ainda de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias e entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, autorização legislativa. Então, já é Petrobras, não é isso? Eu quero comprar a Shell. Pode? Pode, mas precisa de quê? De autorização legislativa. O povo tem que aprovar isso. Tá? Então, temos essa questão das subsidiárias aí, né, criação, né, para não burlar o controle do legislativo. O legislativo aqui passa a exercer o quê? Um controle. Tá? Passa a exercer um controle sobre a administração pública. Né? Vamos lá. Inciso 22, último inciso. Tá? Inciso 22, ele traz o quê? A obrigatoriedade do regime geral de compras e contratos, licitação. Então, inciso 21, né? Da licitação. Tá? Então, ele traz aqui o quê? A obrigatoriedade. E no inciso 21 da obrigatoriedade, cara, já trocou a lei agora, né? Antes era a lei 8.666, agora é a lei 14.133. Tá? Então, nós temos hoje uma nova lei de licitação e eu tenho vergonha de dizer para vocês que eu não li essa lei ainda de cabo a rabo. Né? Eu só fiz o seguinte, eu li só pedaços dela, mas já estou preparando já um curso para a gente fazer aí, para um curso da nova licitação, porque mudou muita coisa. Mudou muita coisa da licitação, então eu ainda não tive tempo ainda de aprofundar. Então, a obrigatoriedade da licitação é o quê? É constitucional. Está aí, né? Ok? Agora, vamos lá. Né? Agora, vem comigo aqui. Né? Eu vou falar para vocês aqui. Participação do usuário. O que acontece? Agora, já que a gente começa a falar aqui já da administração gerencial. Lembra esse Ezinho aqui? Tá? Agora, a gente vai começar a evidenciar como que está nascendo uma administração gerencial. Gente, a administração gerencial ela é focada em resultado, não é isso? A administração pública gerencial, ela foca o quê? Ela visa o quê? Trazer quem? Trazer a população para o Estado, para ajudar nas decisões. Ele quer que o Estado seja controlado, não por burocratas, mas controlado por quem? Pela própria sociedade. Então, o parágrafo aqui, terceiro, tem esse objetivo. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, ó, emenda 819, né? Ó, as reclamações relativas às prestações de serviços, né? Aí é o seguinte, o que acontece no inciso primeiro? Esse inciso primeiro aqui, na década de 2000, foi importante porque ela provocou um efeito de criação de várias ouvidorias. Então, aquele movimento que nós tivemos nos anos 2000, não sei quem que vivenciou isso, foi de criação de várias ouvidorias em todos os órgãos no Brasil. Hoje já é o quê? Um setor bem específico. Né? Reclamações relativas à prestação de serviços. Né? Então, isso aí foi o quê? A criação das ouvidorias. Então, a criação das ouvidorias é um resultado da administração pública gerencial, da emenda 19. Tá? Outro, né?
Ó, acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo, observado o disposto do artigo 5º, tá, 1033. Né? Então, isso aqui é outro dispositivo, né? Da acessibilidade. A administração gerencial ele abre as informações. Né? E, com isso, nós temos aqui ó, a consagração da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função na área da administração pública, né? O direito de representação. Então, conceder aos usuários o direito de representação. Então, é o seguinte, né? Controle social é o parágrafo 3º. Assim, quando eu estudava para concurso, gente, eu tinha a Constituição na cabeça, todos os artigos. Como é que eu consegui memorizar? Dando nome aos artigos. Então, ó, pega uma Constituição, gente, você imprime ela bonitinho, com espaçamento, e começa a colocar o nome, ó, participação do usuário, que é o controle social, provocado pela emenda 19, que é a administração gerencial. Uma dica para vocês, isso ajuda bastante a fixar. Né? Parágrafo 4º. Né? Trouxe o quê? Trouxe a previsão aí da Lei de Improbidade Administrativa, que foi alterada ontem, né? Ontem ou anteontem, né? Eu tenho uma opinião muito consistente sobre essa alteração. Né? Muitos aqui não vão concordar, mas é minha opinião. Né? Vamos lá. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, que é uma punição, né? A perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento horário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Tá? Ou seja, ação penal cabível. Então, ó, básico para vocês. Lá deve cair penal para vocês. Né? Então, o penal é o seguinte, né? O penal é o seguinte, né? O penal, você tem que saber que a ação de improbidade administrativa, né, ela é uma ação penal. Você tem que saber disso aqui, né, gente? Tá? Aí o seguinte, o que mudou na lei? Né? A lei falava o seguinte, a 8.429. Para você ser penalizado, independe de culpa e dolo. Desculpa, o que é culpa e dolo, gente? Culpa, dolo é com intenção. Eu tive intenção daquele ato de improbidade. Não, eu não tive intenção, mas aconteceu. Eu era o responsável. Aconteceu. Né? Eu sou penalizado. Tá? Aí eu falo para vocês, de vocês servidores públicos, né? Lá na Cefaz aconteceu um caso. O cara sofreu uma ação de improbidade administrativa nas costas. O cara não ocupava o cargo de chefia. Ele foi participar de uma reunião em substituição do cara que estava doente. Ele foi lá. Ele não abriu a boca na reunião. E na reunião decidiu se incinerar lá os documentos fiscais. E dentro desses documentos fiscais tinha uns documentos lá que tinha podridão. O Ministério Público pegou, tá? Todo mundo que assinou aquela ata sofreu ação. Ele teve culpa, ele teve dolo, intenção. Ele assinou a ata. Cara, ele sofreu uma ação de improbidade administrativa. Aí, cara, mas para aí. Para aí. Aqui que eu estou falando para vocês, gente. Eu sou a favor da alteração. Sabe o que estava acontecendo? Ninguém queria nem culpar cargo de comissão. Porque, independe de culpa e dolo, você pode estar respondendo aí uma ação de improbidade administrativa. Eu sou a favor, gente. Eu acho que tem que ter o elemento dolo, sim, para você jogar o nome do cara numa sarjeta dessa aí. Tá? Eu sou a favor da alteração. Eu não tenho medo de defender, não. Porque eu vi muitas coisas, já vi colegas com operação na casa dele. Justiça, contrato de advogado, bem de carro, CDC, não sei o quê, consignado. 8 anos depois, inocentado por falta de provas. Ou, pronto, e aí? Entendeu? Como é que fica um negócio desse? Tá? E a gente sabe, tá? Na Fazenda, eu vi isso já acontecer. Eu não vou falar os nomes, que um cara até famoso da Fazenda. Lá na década de 90, o cara chegou, na fiscalização, bacana. Ah, cara, você vai para o distrito. Pô, minha esposa está lá, cara, esqueceu a bolsa dela, você pode levar para mim? Ah, claro, posso, né?
Beleza, colocou no carro e foi. Foi na empresa, na hora de sair da empresa, estava a polícia lá. Esperou ele entrar no carro, né? Ah, beleza, tal, aqui, tal, né? Recebemos uma denúncia, tal, tal. Aí chegou lá, e essa bolsa não é minha, abriu lá cheio de dinheiro. Completamente inocente. 6 anos. Ele conseguiu provar na justiça que era inocente. Ele foi reintegrado. E depois, essa máfia caiu. Entendeu, gente? Então, a gente tem que analisar. Hã? A alteração tirou a culpa. Hoje é só dolo, tá? Aí eu prefiro não comentar esse caso concreto. Né? Vamos lá. Não, eu não vou comentar esse caso, não, que... Não, eu não vou comentar esse caso. Não, eu nunca fui amigo dele, mas eu conheço ele muito bem, entendeu? É. Trava o áudio aí. Coloca no mudo aí. Não, vamos embora, deixa quieto isso aí. Não. Pessoal, 2 minutinhos aqui, tá? Um negócio confidencial. Beleza? Voltou aí? Mas assim, eu acho assim que as pessoas têm que ter opiniões, entendeu? Opiniões. E assim, eu vi muitas coisas acontecer na administração pública, gente, tá? Eu já vi muito cabra safado, entendeu? Mesmo, realmente, que... E assim, eu sempre falo, eu não sou juiz para julgar e sentenciar ninguém. Então, eu deixo que cada um exerça o seu papel. Agora, eu já vi, gente, muita injustiça. Tá? Você pega esses órgãos de controle, auditor, delegado e promotor de justiça, são os 3 que vão ficar no calcanhar do cedo da vida toda. Vocês pensam o quê? Eu falando sério, gente. Eu estou falando porque, assim, eu vi muita coisa. Gente, eu fui secretário de Segurança Pública, cara. Você quer o quê? Entendeu? Eu fui de 7 secretarias, sempre ocupei cargos importantes. Então, assim, quando eu tenho uma experiência administrativa muito grande. Então, quando eu fui montar a PALAC, vim para a PALAC, eu estava preparado para estar aqui nesse lugar. Preparado. Espiritualmente, emocionalmente, de conhecimento técnicos. O Estado pagou curso para mim na Alemanha. Vocês perceberam que eu falo com propriedade sobre burocracia? Tá? Então, poxa, eu aprendi lá. Eu fui no Weber alemão. Né? Então, assim... A administração pública, vocês vão ter que saber muito se portar lá, mas muito mesmo, principalmente nesses cargos, né? Dá para perceber a escrita ali em alemão. Hein, Luiz? Mas a Cleide, ela, nas aulas dela, ela citou isso que você está falando. A questão da pessoa, do servidor responder o processo administrativo por culpa, né? E lá na frente
foi afastado, depois foi reintegrado, mas a questão, ela focou também na questão de que não sana os prejuízos na vida daquele servidor, né? Porque tem toda uma retratação moral que você não recupera. Olha, sim, hoje a administração pública, gente, tem um sistema de controle muito grande. Tá? Então, eu falo assim, que o servidor de carreira, ele pensa 10, 15 vezes para fazer com dolo qualquer coisa errada, certo? Agora, o elemento culpa, realmente, gente, às vezes você é levado a uma situação que não tem, você não sabe. É muita complexidade, entendeu? Então, eu acho que realmente os legisladores... Aí os legisladores, gente, fizeram certo. Porque eu acho que, assim, para você sofrer um banimento público, isso é um banimento público. É um cancelamento, tá? Por exemplo, eu não vou falar o nome, o cara que foi culpado na ação dos maquinários do Blairo. Foi inocentado 12 anos, 8 anos depois, pela Justiça Federal, porque o recurso era federal. O cara quase se suicidou, cara. É a mesma coisa que eu falei daquele cara, eu quero ver o papel. Culpa, tudo bem, o cara pode ser levado, ainda mais o secretário, entendeu? Agora, dolo... E o cara fala com uma convicção. Gente, prescrição, vamos lá. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para os ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento, né? Então, o que acontece aqui? Cara, você não pode levar aquele... você não pode levar para o resto da vida uma ação isolada. Então, por exemplo, assim, gente, as ações de demissão, PAD para demissão, isso é padronizado no Brasil todo, são 5 anos. Então, se aprontou 5 anos, nada, prescrição, não tem PAD. Então, esse aqui é o direito de defesa, né? Parágrafo 6º, cara, né? O parágrafo 6º também, a professora Cleide falou de responsabilidade do Estado, não é isso? Então, você sabe que a responsabilidade do Estado é o quê? É a responsabilidade objetiva, tá? Então, independe de culpa e dolo. Tá? Aí, cabe o quê? Cabe aqui só comentar para vocês os casos de quê? Os casos de exclusão de responsabilidade do Estado. Não sei se vocês lembram, né? Primeiro, culpa exclusiva da vítima. Tá? Culpa exclusiva da vítima, né? Então, está tendo uma reforma, uma reforma numa ponte, está tudo interditado. O cara vai lá, pula o tapume, né? Anda lá e cai uma pedra na cabeça dele e ele morre. Culpa exclusiva da vítima. O cara adentrou num local que estava devidamente sinalizado para não acontecer, né? Agora, o seguinte, tem uma decisão recente sobre isso aí, tá? Que é sobre o cara está no presídio. Ele entra em fuga. Durante a fuga ali, certo? Ele quebrou um portão de um particular. O Estado deve arcar com aquele prejuízo do particular? O cara tinha que estar preso. Ali sim. Agora, depois que concretizou a fuga do cara, o Estado não responde mais nada. Beleza? Então, isso aqui é uma coisa nova que pode acontecer. Entenderam, gente? Então, Qual que é o tempo, professor? Considerado quando acabou as buscas dele, não está mais procurando ele. Então, ele acabou as buscas. Então... mas o Estado vai indenizar tudo. Entendeu? Lázaro, o Estado, ação policial que destruiu casa, que não sei o quê, ocupou propriedades, pegou carro emprestado, combustível, comeu lá na casa dos caras. Então, tudo isso aí foi, né? Então, a responsabilidade do Gustavo, né? Parágrafo 7º, né? Vamos aqui, ó, rapidão aqui. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante do cargo, a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilita acesso a informação privilegiadas, né? Então, está aí. Isso aqui chama o quê? Sigilo, né? Então, é o seguinte, vamos falar um pouquinho de sigilo para vocês, entendeu? Regra geral, tá? Regra geral, que toda informação ela é pública, bacana. Agora, quando a informação coloca em risco a segurança do Estado e quando a informação é de foro íntimo da pessoa, ela vai sofrer restrições.
Ok? Restrições. Então, segundo a lei 12.527, nós temos 3 tipos de restrições. E essa restrição ela é limitada no tempo. Primeira restrição, informação ultrasecreta. Qual que é o prazo de restrição dessa informação? 25 anos. Tá? Então, quando a informação é classificada como ultrasecreta, ela ficará guardadinha, escondidinha, por quanto tempo? 25 anos, né? Quando a informação ela é secreta, ela vai sofrer quanto tempo de restrição? 15 anos. E quando a informação ela é reservada? 5 anos. Tá? Gente, 100 anos é o seguinte, tá? Professor, e os 100 anos? Os 100 anos não é informação restrita. Tá? Os 100 anos é uma outra coisa. Os 100 anos é o seguinte, os documentos da folha de pessoal, o Estado deverá manter no arquivo por 100 anos, no arquivo intermediário por 100 anos. Beleza? Não, não é sigilo. Não. Oi? Não, é 25 anos. Não, desculpa, essa da verba especial é 100 anos, tá certo. Tá certo. Não, 100 ou 50? Você falou que foi alterado e agora é 100. 100 anos, tá certo. Foi o caso do Lula, né? Que ele não queria ver o vinho que ele toma, né? Aí ele plantou para 100 anos, né? Daqui 100 anos, quem que vai estar vivo, né? Gente, vamos lá, de novo. Toda informação ela é pública, concorda comigo? Nós temos 3 classificações de informações: ultrasecreta, secreta e reservada. Tá? Beleza? Então, cada uma dessas aqui tem uma especificação. A atividade especial é outra coisa. Tá? É outra coisa. Ultrasecretas são coisa de Estado, tá? Guerras, né? Ok? Segredo de justiça é para... aí nós temos lá no Código de Processo Civil, né? Nós temos lá do processo as situações que o juiz pode decretar sigilo, né? Uma das condições, uma que a pessoa mais decreta é o seguinte, né? Ele fala, ó, se o processo for aberto, ele vai corromper, vai atrapalhar as investigações. Agora, quando é de criança, quando é coisa íntima, né, também pode ser decretado o sigilo, né? Beleza? Gente, vamos lá. Parágrafo 8º, tá? O parágrafo 8º, para mim, é o dispositivo mais importante que tem, tá? O mais importante que tem é o parágrafo 8º. Agora, eu sou meio suspeito de falar, porque eu sou administrador, tá? Sou gestor, me considero gestor. Eu me tornei advogado por acaso, certo? Faço minhas petiçãozinhas aí, né, mais no direito administrativo, que eu tenho um bom conhecimento. Mas o contrato de gestão é, gente, esse E aqui, da eficiência. Então, cara, pergunta top de direito administrativo para fiscal. Isso cai para fiscal. Por quê? Porque o fisco hoje ele é gerencial. Vocês são controlados por metas. Qual que é a diferença, gente, do gerencial para a burocracia? É muito simples, gente. A burocracia ela parte da desconfiança essencial nas pessoas. Você não tem liberdade para nada, para pensar nada. Você tem que fazer aquilo que está escrito e acabou. Não tem discussão. Isso é burocracia. A administração gerencial é outra coisa. A administração gerencial é o seguinte: ela não parte da desconfiança essencial nas pessoas. Ela parte na confiança limitada. Então, você tem um tantinho assim, ó, de confiança que a administração pública está tendo em vocês, e com isso eu vou te dar o quê? Uma meta. Agora, o que adianta você receber uma meta se você não tem autonomia para gerenciar seu orçamento, você não tem autonomia para gerenciar suas pessoas, você não tem autonomia para gerenciar seu patrimônio? Você vai conseguir atingir as metas? Então, o contrato de gestão é exatamente isso. É a possibilidade de você firmar um contrato de gestão para o alcance das metas, onde vai ampliar seus poderes. Aqui. Autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos das entidades de administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato de gestão a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre. Então, o que acontece? O prazo do contrato de gestão, o controle e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes e a remuneração do pessoal. Então, isso aqui é a possibilidade de criar um contrato de gestão com a categoria.
com órgãos, com secretarias, né? Isso aqui é muito utilizado em agências executivas. Agências executivas, agências reguladoras, eles passaram por esse processo de contrato de gestão. Tá? Então, isso aí é a essência da implantação da administração pública gerencial, que há anos que nós estamos buscando, né? Então, a gente estudar a administração pública é uma coisa maravilhosa. Eu queria ensinar vocês desde a época do Império até chegar no dia de hoje. Então, estava indo uma tocada boa. Aí chegou o PTzão da vida, né? Pum! Qual o modelo de gestão que a gente teve? Parou. Tá? Parou nesse tempo. Não teve uma definição. Então, não continuou esses avanços aqui, ó, porque a máquina pública é muito grande. Então, você tem que ter ação coordenadas, né? Articuladas, estruturadas nesse sentido de administração. Você tem que ter esse norte para fazer acontecer. Tá? Então, o que acontece? Agora que está começando, né? Estava começando a buscar a famosa eficiência, veio a pandemia, tá? E aí a gente não sabe o que vai acontecer, mas está aí uma emenda aí. Essa emenda que está lá, ela fortalece muito isso, gente. Tá? Muito isso, né? Muito isso. Então, isso aqui é da eficiência, entenderam, gente? Para concurso, para vocês. Mas vai ser nível Harvard, entendeu? Por exemplo, eu expliquei para vocês a questão de VI, de acumulação nível Harvard, entendeu? Lá em cima, NASA. Aqui, o que o examinador vai cobrar de vocês? Vocês têm que saber que o parágrafo 8º do 37 é um instrumento dado para implantar a administração pública gerencial no Brasil. Como? Dando autonomia. Você passa uma meta para o cara e dá os instrumentos. Está lá, está falando isso ali, autonomia gerencial. Na burocracia você tem autonomia? Qual que é a instituição mais burocrática do mundo? Não, banco. Você sai daqui e pega 50 mil no Bradesco ali? Não, por quê? Porque é dinheiro. Então, o dinheiro necessita de quê? De controle. Então, quando você quer instituir controle, você coloca a burocracia. Documento em cima de documento, você tem que provar que você está vivo, você tem que provar tudo. E a burocracia ela vai o quê? Vai oprimindo as pessoas, né? Vamos lá. Aqui é o seguinte, eu já li isso aqui para vocês. O teto, né? Ela vai o quê? O teto, a gente já viu o nome, né? O teto ele vai o quê? Ele fala que o teto, para aquelas empresas que recebem dinheiro por custeio, estão sujeitas ao teto. A gente já explicou o artigo 9º, né? 10, né? Vamos lá. Olha aqui, é vedada, olha só, a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente do artigo 40, tá? Artigo 40, né? Ó, outra coisa, gente, você tem que estar lá na frente, cara. Constituição é importante. Quando você vai estudar para o concurso, você tem que ter uma Constituição impressa, guardadinha, bonitinha, encaderna ela, aspiral. Toda emenda que tiver, você faz na mão, gente, entendeu? Para você fixar. Cara, artigo 40, Previdência do Servidor Público Civil. 42, fala do militar. 142, fala das Forças Armadas. Então, 40, 42 e 142, você tem que saber de cabeça para que trata eles. Né? Então, ó, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente da regime próprio, de militar e de Forças Armadas. Né? Com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, né? Nos cargos eletivos, ó, aos cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Ou seja, tá? Então você não pode perceber. É a mesma regra do quê? Mesma regra lá dos ativos de acumulação dos cargos. Agora, o cara foi eleito, é outra coisa. O cara ocupou um cargo de comissão, é outra coisa. Agora, essa percepção cai no teto. Porque é o quê? Cargo público, mesmo estando em outros regimes. 11. Ó, já expliquei para vocês. Ó, não serão computadas para o efeito, tá? Não para o efeito dos limites remuneratórios do inciso 11, que é o teto, as parcelas de caráter indenizatório. Tá? Então, isso aqui não serão, tá? Não serão aqui, não vai entrar no teto, já expliquei para vocês. Né? 12. Para o fins do disposto 11, teto. Fica facultado aos estados, isso aqui é o subteto, a gente já explicou isso aqui para vocês também, né? O subteto do parágrafo 12, né? Hã?
O 13 está aí? Tá, então tá. Beleza. Gente, esse 13 aqui, ele tem impacto, chama-se readaptação. Esse aqui é para fins de aposentadoria por invalidez. Se você ler lá o 40, parágrafo 21, 22, mais ou menos, 40 da aposentadoria do regime de previdência do servidor público, regime próprio, tem. Então, ele fala assim, as hipóteses de aposentadoria por invalidez. Bacana. Esse é inciso 3. Não, parágrafo 2º, inciso 3. Inciso 1, por invalidez. Então, o que acontece? A pessoa está sofrendo uma limitação laboral. Okay? Como é que era a regra antes? Ó, uma limitação laboral. Beleza? Então, você pode ser readaptado? Pode, no outro cargo. Mas antes, a regra era no cargo compatível com o que você tinha anteriormente, não é isso? A regra mudou. Agora, você pode ser readaptado, tá? Olha só. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado. É para evitar as aposentadorias por invalidez, para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrida, capacidade física e mental. Essa foi a alteração. Porque a alteração anterior, você teria que ter uma compatibilidade com o cargo que você ocupava antes. Se você tinha um cargo de nível superior, você tinha que ser readaptado em qual cargo? E agora? Agora é de acordo com as suas limitações, porque com a regra anterior era difícil você aplicar a readaptação. Professor, não é nível superior? O cara vai ser técnico lá da biblioteca, nível médio. Ele pode? Não pode. Por quê? Porque lá é superior e lá é nível médio. Então, tem que elogiar quando as alterações são bem feitas. Aqui ele parou. O que ele fez? Não. Agora não é com o cargo. Gente, isso é questão de prova. Então, a readaptação vai ser com as limitações que ele tenha sofrido. Então, hoje, o cara é professor, ele vai trabalhar na secretaria da escola. Se a capacidade física dele é permitida, ele pode? Pode. Agora eu quero ver o nível de interpretação dos fatos. Gente, vocês acham que o cara quer ser aposentado por invalidez? Nunca. Leva um carimbo desse, não pode fazer mais nada. Ah, mas eu trabalhava no bolichinho do colega à noite. Porra, para o Estado você está inválido, mas no bolichinho do colega você está beleza? Pau nele, entenderam, gente? E outra coisa, quando ele é aposentado por invalidez, a aposentadoria é proporcional. É outra punição. Então, e outra coisa, ele está ainda apto para trabalhar, mas em outras coisas, de acordo com a sua limitação. Entenderam essa alteração constitucional de 2021? 2019? Gente, a emenda 103, que vão passar no concurso de alto nível. Ela tratou de quê, a emenda 103? É importante essa 103. A última reforma da Previdência. E essa reforma da Previdência, o que ela fez, gente? Ela aproximou muito do regime geral. Você teve uma aproximação do regime geral. Então, olha só, entenderam essa mudança aqui da readaptação, gente? Gente, isso aqui podia estar em lei complementar. Não, ele colocou o quê? Na Constituição Federal para acabar qualquer discussão. Ó, vamos lá. Enquanto permanecer nessa condição, desde que possua habilitação e nível de escolaridade exigido para o cargo de destino. Gente, cargo de destino. Mantida a remuneração do cargo de origem. Porque antes é o seguinte, você vai ser readaptado, mas você tem que ter o quê? O nível de escolaridade do cargo de origem. Agora não, é do destino. Então você pode ir para a secretaria, você pode ter outras coisas, né? Foi um ganho, isso aí é um ganho. Isso aqui possibilitou o quê? Mais readaptações. Tá? O policial é muito difícil readaptação, né? Porque é atividade policial, né? Aí, vamos lá, gente, atividade administrativa não é própria da polícia. Então, quando você tem um monte de quartel aí, cara carimbando aí, papelito aí, isso é disfunção. Tá? E vão mexer nisso aí, você vai ver, vão mexer nesse negócio aí.
Né? Então, assim, claro que você tem que ter alguns polícia aí para a parte de apoio ali, de inteligência, a parte de negócio. Agora, né? Acontece, gente, que o serviço público, cara, existe muitas disfunções. O cara acontece o seguinte, o cara passa para concurso de professor, não quer ser professor, faz de tudo para sair da sala de aula. O cara passa para concurso fiscal, não quer ser fiscal, quer ficar na burocracia carimbando o negócio. Que troço é esse? Então, assim, eu falo porque eu fui de gestão de pessoas, cara. Então, você tem que amarrar ou não, você vai fazer essa função, cara. Isso é profissionalismo, né? Último artigo. Não, tem mais 2 aqui, tá? Ó, mais 2 dispositivos aqui, só 2, isso. Ah, vamos lá. Ih, caramba. Ai. Estou fodido com vocês agora. A aposentadoria concedida com a utilização do tempo de contribuição decorrente a cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Agora, cara, estou lascado com vocês. Nessa turma aqui. Eu aposentei e vou para casa. É isso, não é isso? Isso no serviço público. Na iniciativa privada, eu aposentei, posso continuar trabalhando? Podia. Podia. Não tem depende mais. Você está lá, CLT, aposentadoria concedida com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência, acarretará no rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Aí, ó. Tá? Você pode trabalhar, mas em outro local. Em outro local. E no banco. Claro. Não, mas ela não entendeu. É o vínculo atual. Entendeu? Você tem que... Não, você parte para outro daí. Entendeu? Parte para outro, beleza? E, gente, isso aqui é muita quebra de paradigma. Tá? É. Ó, gente, vem lá. Não, público nunca teve isso. O cara aposentou, vai para casa. Inclusive é o seguinte, no público o cara aposentou, tá? Eles liberam uma vaga para concurso. Agora, no público é o seguinte, o cara não aposentou. O que é o benefício que ele tem? Abono permanência. No público ele tem abono permanência. É outra coisa, tá? Agora, o abono permanência, gente, agora complicou. Por quê? Aposentadoria compulsória. Qual que é a data? Qual que é a idade? 70. O limite... Aposentadoria do homem. Qual que é a idade? Idade do homem. 65. Mulher. Está muito próximo do quê? Do 70. Entendeu? Então, agora o abono permanência vai ficar só para... Beleza? Então, pago isso aqui, né? Oi. Não. Isso aqui foi o seguinte, isso aqui foi golpe. O governo colocou um negócio meio assim, era a reforma da Previdência do servidor, né? Mas isso aqui impactou na iniciativa privada, no banco lá, entendeu? De certo modo, eu não sei, cara, eu não tenho uma opinião formada. O cara é bancário, ficou lá 30 e tantos anos, contribuiu para o regime, certo? Aposentou, recebe da Previdência e continuou trabalhando no banco. Eu pergunto, qual que é o problema? Né? Mas aí ele quer o seguinte, ele quer liberar a vaga, né? Essa foi a intenção, né? Quer liberar a vaga para outro, né? Gente, é vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente o parágrafo 14 a 16 do artigo 40. Gente, o que diz aqui o regime de previdência complementar? O 14, o 16 é o regime de previdência complementar. Ou que não seja previsto em lei que extinga o regime próprio de previdência social. Tá? Aí é o seguinte, tá? Vamos lá.
Então, o que acontece? A emenda 103. A emenda 103 foi a última reforma da Previdência. Qual que era a intenção da emenda 103? Aproximar os dois regimes. Essa história começou lá em 98, com a emenda 19. Falou o seguinte: o regime próprio não pode ser diferente do regime geral. Então, os dois têm que ter o quê? Os mesmos parâmetros, não é isso? Aí chegou 98, vai vir em 2003, 2005, chegou agora em 2019 a emenda 103. Então, a emenda 103 falou o seguinte, olha só, tá? Agora você vai ter, ó, infelizmente, todos nós estamos aqui na emenda 103. Quem assistiu a live com o Bruno, ouviu isso aqui, eu expliquei isso para ele na live do Bruno. Emenda 103 de 2000, caso previ. Você põe R$1, o banco põe mais um, não é isso? Aqui pode pôr mais um? Pode, por força desse artigo, desse dispositivo. Então, o que acontece? Ó, o mínimo, qual que é o mínimo aqui? Hã? É o salário mínimo. Quanto é o salário mínimo? R$2.000? 1.200. Tá, deixa 1.200, beleza? Calma. Máximo. R$7.000, que é o teto do RGPS. 7.000, para ficar bom de conta, para ficar, beleza? Então é o seguinte, a emenda falou isso. Então, quem está aqui, ele vai se filiar ao regime próprio de Previdência Social. O fiscal, o último salário dele é 32 conto. Ok? 32 menos 7, ficou 25. Como é que fica essa diferença? Aí vem aqui, ó, regime de previdência complementar. Aí você pode optar pelo regime de previdência complementar. Aí o que está falando ali? Uma regra como essa. O servidor, olha aí, ó, ele vai contribuir e o governo vai contribuir também para a previdência dele. É permitido o recurso público para o regime de previdência complementar? É, inclusive é a única situação. Não, através de entidade aberta ou fechada. Vai definir o negócio. Olha aqui, ó. É vedada a complementação de aposentadoria né? Decorrente, que não seja decorrente. Ou seja, pode para o regime de previdência complementar? Pode. Entendeu? Então, tem aqui. Para que isso? Para que no final da sua vida laboral, você tenha uma aposentadoria para somar com o teto que você recebeu lá dos 6.407 conto lá, que é o regime, que é o teto. As duas, uma do regime próprio e outra do regime complementar. Entenderam isso? Agora é o seguinte, esse regime de previdência complementar, questão de concurso, ele é de caráter obrigatório ou é de caráter facultativo? Facultativo. Tá? Facultativo. Na verdade, ele é obrigatório. Posso falar? Como é que funciona na União? Você já entra afiliado nele. Você tem 90 dias para falar que você não quer. Depois, se você não, entendeu? Se você falar que não quer, você está fora. Belezinha? Quem ia falar nada? Posso continuar? Entenderam? Esse cara aqui. Né? Aí eu ia explicar para vocês aqui, ó, o artigo 40, o regime de previdência complementar. Bacana. Aí, ó, o 15 e o 16. Tá certo? Gente, falta só 2 parágrafos. Vamos matar o 37 inteiro? 37 e 15. É vedada a complementação de aposentadoria. Falei isso aqui, pô. Né? Último. Tá? Olha aí. 2021. 16. Isso aqui tem a ver com AFO. Lembra que eu falei para você do AFO, que tem que ter avaliação dos recursos do orçamento? Agora, lá no 37 da administração pública. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar a avaliação das políticas públicas. De onde que vêm essas políticas? Dos instrumentos de planejamento. Inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei,
Olha aí, ó. A última tentativa, depois de muitos anos, para implementar no Brasil uma licitação pública gerencial. Aí, ó. Apareceu aí o cara aí. Pessoal, boa noite para vocês. Poxa, 10 horas já, hein? Um abração. Até o próximo encontro nosso aí.